Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de fibras musculares. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Anatomia e etc. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos, se você gostar deles, clica lá no botão de se inscrever e ativa também o sininho de notificação para garantir que você vai receber um aviso todas as vezes que eu postar uma aula e um conteúdo novo. Como de costume, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para as minhas redes sociais, para você me acompanhar um pouquinho mais de perto. Agora eu entrei lá no TikTok também, a gente tem grupo novo no Telegram, que tem algumas vantagens aí para compra de cursos. Então entra lá nessas outras redes também. Vou deixar o site Anatomia etc, onde você pode ter acesso também aos meus cursos e tem uma lista de livros aqui que eu indico porque vocês sempre me perguntam. Então eu tô deixando os livros que eu indico, que eu uso de base aí para montar as minhas aulas também. Tá aqui embaixo na descrição, tá bom? O assunto da aula de hoje, então, são os tipos de fibras musculares. E vamos logo pro assunto, vamos parar de enrolação, porque eu sei que vocês querem conteúdo o mais rápido possível, né? Gente, quando a gente fala, então, de tecido muscular, a gente precisa lembrar que existem 3 tipos de músculos no nosso corpo. Nós temos o músculo cardíaco, o músculo liso e o músculo esquelético. E entre esses tipos de músculos existem diferenças morfológicas que vão estar relacionadas com a sua função no nosso organismo. Hoje a gente vai falar só sobre o tecido muscular esquelético e especificamente sobre os seus diferentes tipos de fibras. Existem vários tipos de classificação do músculo esquelético, mas quando a gente fala de fibras musculares, a gente só tem 3 tipos de fibras: as fibras tipo 1, as fibras tipo 2A e as fibras tipo 2X, que eram anteriormente chamadas de fibras 2B. E são as características fisiológicas e metabólicas dessas fibras que determinam o tipo de músculo que eu vou ter. Por exemplo, um músculo de contração rápida vai ter mais fibras do tipo 2A ou 2X. Em contrapartida, um músculo de contração lenta vai ter mais fibras lentas, que são as fibras do tipo 1. Mas é importante ressaltar que todos os músculos do nosso corpo, eles vão possuir os 3 tipos de fibras musculares. Os músculos de contração rápida, eles vão ter sim uma predominância de fibras rápidas, mas eles não têm somente essas fibras, ok? Assim como os músculos de contração lenta, eles vão ter também uma predominância de fibras lentas. Mas a gente também vai encontrar os outros tipos, de fibras musculares nesse tipo de músculo. Além de classificar as fibras musculares pela sua velocidade de contração, a gente também pode classificar elas pelo uso ou não de oxigênio ou pela sua bioenergética. As fibras de contração lenta, que são as fibras do tipo 1, elas vão utilizar oxigênio para gerar energia, para gerar ATP. Portanto, elas são consideradas fibras aeróbicas ou oxidativas. Atletas de corrida de longa duração, por exemplo, possuem uma maior proporção dessas fibras, que utilizam o ATP, produzido a partir da fosforilação oxidativa, que acontece lá dentro das suas mitocôndrias, lembra? Essa fibra é uma fibra oxidativa justamente porque ela utiliza o oxigênio para a produção de ATP. Essas fibras também possuem uma alta taxa de mioglobina, que é uma molécula semelhante à hemoglobina e que atua no transporte de oxigênio lá dentro do músculo. A mioglobina, assim como a hemoglobina, possui uma coloração vermelha. E exatamente essa alta taxa de mioglobina e de mitocôndrias, assim como uma maior quantidade também de capilares sanguíneos presentes nesse tipo de fibra, o que facilita aí o transporte de oxigênio, o que faz com que elas tenham uma coloração mais avermelhada e por isso elas também são chamadas de fibras vermelhas. Já as fibras de contração rápidas, que estão lá no outro extremo, as fibras do tipo 2X, ou 2B, elas apresentam uma cor menos vermelha ou mais branca. Por isso elas são chamadas de fibras brancas. Essas fibras elas utilizam principalmente a glicólise anaeróbica para produzir ATP e por isso elas são chamadas também de glicolíticas.
Elas são fibras com alta capacidade de contração, ou seja, elas geram uma maior tensão, mas elas são de menor resistência, provavelmente pela maior quantidade de ácido lático produzido durante a glicólise anaeróbica que elas estão fazendo ali para produzir ATP. Essas fibras também possuem uma menor quantidade de mitocôndrias e de mioglobina. Atletas de corrida e de curtas distâncias ou em esportes de explosão, por exemplo, basquete, futebol, possuem uma maior quantidade desse tipo de fibra. Por último, a gente vai ter ali aquela fibra intermediária, né? Que é a fibra do tipo 2A. E que, embora ela seja considerada uma fibra rápida, ela possui propriedades tanto de fibras oxidativas quanto de fibras glicolíticas. O seu perfil metabólico é capaz de usar tanto a fosforilação oxidativa quanto a glicólise anaeróbica para produzir ATP. E por isso elas também são chamadas de fibras oxidativas glicolíticas. O interessante, gente, é que a gente pode alterar essa predominância de fibras musculares dependendo do tipo de estímulo que a gente dá para elas. Assim como no exemplo dos diferentes tipos de esportes aí que eu dei para vocês. Então, dependendo do tipo de treinamento, a gente pode alterar a proporção dessas fibras. Mas essa proporção, ela também pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com a sua genética. Revisando então, a gente tem 3 tipos de fibras musculares esqueléticas. Nós temos as fibras do tipo 1, que são fibras de contração lenta. São também fibras oxidativas ou aeróbicas, por utilizarem o oxigênio para produzir ATP através da fosforilação oxidativa, e possuem uma coloração mais avermelhada, por terem uma maior quantidade de mioglobinas, de mitocôndrias e também uma maior vascularização sanguínea, o que facilita o transporte de oxigênio que ela está utilizando para produzir energia. Nós temos também as fibras do tipo 2A, que são fibras de contração rápida, mas que são consideradas oxidativas glicolíticas, porque elas são capazes de utilizar tanto a fosforilação oxidativa quanto a glicólise anaeróbica para produzir ATP. Por último, a gente tem as fibras do tipo 2X, antigamente chamadas de fibras do tipo 2B, que são fibras também de contração rápida e consideradas fibras glicolíticas ou anaeróbicas, porque elas usam a glicólise anaeróbica para produzir ATP. As fibras de contração rápida possuem uma coloração menos vermelha, porque elas têm menos mioglobina e menos vascularização, sendo chamadas também de fibras brancas. E aí, pessoal, gostou dessa aula? O que você acha, então, de apoiar o canal, deixando o seu joinha, mandando o seu comentário, dizendo se você gostou, ou mandando as suas sugestões para as próximas aulas, e clicando aqui embaixo também no botão compartilhar. Compartilhando esse conteúdo, essa aula com outras pessoas que precisam desse conhecimento, além de ajudar as outras pessoas, você acaba apoiando o nosso trabalho aqui no Anatomia Etc. também. Caso você queira contribuir financeiramente, você também pode clicar aqui no botão Valeu e mandar a quantia que você quiser. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima aula!